Antes de começar a modelar no SketchUp, é muito importante definir as unidades de medida padrão da cena. Por padrão, o SketchUp vem com isso definido em pés e polegadas, e é uma unidade de medida que a gente não utiliza muito aqui no Brasil. Então, para isso, a gente vai alternar essas unidades de medida padrão em informações do modelo aqui no canto inferior direito. Aí, quando você clica nesse i, vai abrir uma janela e aí você consegue alterar o formato. O formato aqui está padrão nesse. E aí você pode colocar em milímetro, centímetro ou metro, que é o mais adequado, né? E aqui embaixo também tem as unidades de área que estão em pés quadrados e pés cúbicos. Então, você pode mudar isso também para metros quadrados e metros cúbicos. Bom, eu vou explicar aqui algumas operações básicas de seleção no SketchUp, né? E aí, primeiro vai ser com a ferramenta de selecionar, que é o atalho espaço pressionado, você consegue selecionar uma face ou uma aresta com um clique. Se você dá 2 cliques numa face, você seleciona a face que você clicou, mais as arestas adjacentes. Se você seleciona um objeto com 3 cliques, a ideia é que você selecione o objeto inteiro. Uma outra função importante da ferramenta de seleção é que se você pressiona Shift, você mantém o Shift pressionado, e você clica numa aresta ou numa face, você consegue selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Para desselecionar qualquer uma dessas que você selecionou, você continua com o Shift pressionado e, em combinação, mantém o Ctrl, ou seja, você aperta Shift e Ctrl ao mesmo tempo e você consegue remover qualquer uma dessas seções selecionadas. Bom, cada ferramenta do SketchUp possui um modificador que pode ser acessado em combinação com outras teclas. Então, por exemplo, na ferramenta Lápis, a gente consegue ver aqui que no canto inferior da tela, onde sempre ficam as dicas de modificadores, tem as setas. Então, o que isso quer dizer? Quando eu clico para usar o lápis e eu estou clicando em alguma das setas do teclado, eu estou restringindo essa linha no eixo que eu estou pressionando. Por exemplo, a seta para cima ela vai restringir no eixo da altura. A seta para a esquerda vai restringir no eixo Y, a seta para a direita vai restringir no eixo X. Continuando com os modificadores, na ferramenta de retângulo, por exemplo, o retângulo ele começa a ser desenhado a partir de uma extremidade. Mas a gente pode alternar isso apertando o Ctrl, assim como está falando aqui no canto inferior da tela. Então, sempre prestem atenção no canto inferior da tela, porque vão ter dicas de como usar cada ferramenta. E aqui o Ctrl, no caso, ele alterna o selecionar centro. O que ele quer dizer com isso? Ao invés de puxar o retângulo desenho a partir de uma extremidade, né? Quando a gente aperta Ctrl, ele vai puxar o desenho do retângulo a partir de um centro. E aqui no retângulo, as setas são válidas assim como na ferramenta linha. Então, se a gente quer desenhar um retângulo no plano Y, a gente pode apertar a seta. Por exemplo, se eu quero no Z, ele já fica por padrão, né? Mas se eu quero, por exemplo, no eixo X, a gente pode restringir esse comportamento. Na última aula, a gente modelou uma garrafa de vinho a partir de um desenho técnico como referência. Aqui eu vou ensinar como você pode importar uma imagem como referência e redimensionar ela para ela ficar no tamanho correto para a modelagem. Então, aqui, por exemplo, eu baixei uma imagem de uma garrafa, um desenho técnico de uma garrafa, né? Aí você basicamente clica e arrasta o arquivo aqui para o SketchUp. Aí você pode colocar para importar ele como imagem e clica. Aí a gente vai selecionar um lugar, eu sempre coloco na origem, e aqui a gente pode colocar qualquer tamanho, porque isso aqui nós vamos redimensionar. Então a ideia é você pegar algum desses pontos de referência com a ferramenta da trena aqui, fita métrica, você pode acessar ela com o atalho T. Então a gente pode pegar aqui uma referência boa, seria a altura da garrafa. Então a gente clica aqui, pressiona o Shift para restringir isso no eixo e clica até o final. Aí ali embaixo vai estar comprimento 1028 milímetros. Ou seja, logo depois de você usar a ferramenta Trena, você basicamente digita a medida que você quer, que nesse caso vai ser 216 milímetros, e vamos dar Enter. Ele vai perguntar se eu quero redimensionar o modelo, vocês dão um OK ou Enter, e aí ele vai ter redimensionado esse desenho técnico no tamanho correto, que está o desenho. Aí vocês podem também colocar ele no eixo
correto, né? Rotacionar e colocar no eixo correto e começar a modelagem. Uma outra coisa boa para se lembrar é que quando você estiver fazendo, é importante que nas informações do modelo você defina aqui o formato desejado das unidades de medida, seja milímetro, centímetro ou metro. Então, tenha atenção a essas coisas. Depois de fazer o desenho da garrafa com base nas medidas do desenho técnico, a gente precisa de gerar um perfil cilíndrico com a ferramenta Sigma. Mas para fazer isso, a gente precisa de que essa garrafa esteja com a face fechada aqui dentro, porque vocês podem perceber que isso é só o contorno da garrafa e é como se ela tivesse furado dessa forma, né? Então, para gerar as faces aqui dentro, você pega de uma extremidade à outra e clica com a ferramenta linha e ela vai gerar a face aqui dentro, né? E isso serve para qualquer extremidade que você clicar. Aí, agora, para realmente gerar o perfil cilíndrico, a gente vai utilizar um polígono como base. E aí a gente vai fixar ele no eixo Z aqui, né? Para ser a partir do chão. E é importante que ele parta a partir do centro da garrafa. Então, você vai colocar aqui de qualquer tamanho, o tamanho não importa. Mas aí uma coisa que é importante a gente prestar atenção é que se a gente fizer com a garrafa desse tamanho, com esse número de polígonos, né, e gerar aqui com a ferramenta Sigma, vocês vão ver que ela vai ser uma garrafa em baixa resolução, ela vai estar menos cilíndrica. Então, o número de faces do polígono utilizado aqui é importante para gerar esse perfil mais cilíndrico, né? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para voltar. E aí, a ideia é utilizar o polígono, só que aí a gente vai especificar o número de lados dele. A gente pode colocar os 24 lados, aí a gente digita 24S, depois de desenhar o polígono e dá Enter. Aí ele vai gerar o polígono com 24 lados. Aí a gente pega com a ferramenta Sigma e traça aqui. E agora a gente tem uma garrafa que se aparenta mais com algo realmente cilíndrico. Só mais uma coisa importante que eu esqueci de dizer, e aí eu vou só relembrar como que utiliza a ferramenta Sigma para gerar esse perfil. A gente clica nas arestas, então selecionou todas essas arestas aqui, e aí a gente vai utilizar a ferramenta Sigma e clicar na face do perfil da garrafa que a gente fez. Aí ele vai gerar esse perfil cilíndrico da garrafa. E aí só mais uma consideração: quando vocês estiverem modelando qualquer coisa, em qualquer programa, é bom pensar em para que essa garrafa vai ser usada. Porque, por exemplo, às vezes essa garrafa ela vai aparecer de uma longa distância, então ela não precisa de estar tão em alta resolução como essa garrafa aqui da direita. E aí é bom vocês pensarem em coisas como, tipo assim, vocês vão fazer uma visualização de um produto só da garrafa, então às vezes compensa modelar ela com mais resolução. Agora, se essa garrafa é só um componente complementar de uma cena grande que vocês estão fazendo, às vezes não vai valer a pena você modelar ela em tão alta resolução como essa da direita, porque ela vai ficar pesada na cena. Até então, a garrafa que a gente fez, ela não tem nenhuma espessura. Aqui eu apliquei um material de vidro, só para vocês terem noção que ela não tem realmente nenhuma espessura dentro. Aí, aproveitando isso, eu queria mostrar também a questão da aplicação dos materiais. Aqui na aba da direita tem o ícone de materiais, e aí tem estampa 3D, asfalto concreto, tem várias categorias. Aqui eu selecionei esse vidro espelho, mas eu também pode selecionar esse outro aqui e aplicar nessa outra garrafa. Aí, para aplicar, se você dá um clique, você está aplicando numa face da garrafa. Se você seleciona segura o modificador Ctrl, né, você consegue aplicar em todos os pontos conectados da garrafa. Opa, esqueci de selecionar. Aí você clica e aperta Ctrl, entendeu? Só que tem que selecionar o material antes e clicar. Tá, bom. Feito isso, agora nós vamos gerar a espessura para a garrafa. A gente pode fazer isso com a ferramenta de equidistância. Aí a gente clica e arrasta, então basicamente ele gerou essa espessura. O problema é que se eu gerar essa espessura desse jeito, essa aresta aqui basicamente, essas duas arestas com essa face aqui, vão atrapalhar gerar, porque basicamente vai gerar um tubo no meio da garrafa. Então, o ideal aqui é que a gente prolongue essa aresta aqui, desse lado, e prolongue também a de cima. E deixar só isso.
Porque aí a garrafa, vocês têm que pensar que sempre que vocês usam essa ferramenta Sigma, ela basicamente gira esse perfil que você fez em volta do polígono que está embaixo. Então, se tivesse esse tubo do meio aqui, ó, ela giraria e giraria junto isso aqui. Então, quase que geraria um cilindro dentro da garrafa. Então, é muito importante tirar isso aqui. Aí eu vou gerar o perfil cilíndrico e também vou mostrar uma coisa que acontece quando a gente gera esse perfil e aplica o material, que vocês vão ver aqui. Aí colocando 22 lados aqui, tendo em mente que essa poderia ser uma garrafa com uma visualização, né? Aí eu vou selecionar as arestas, utilizar a ferramenta Sigma e clicar aqui. Aí vai gerar esse perfil. Beleza? Agora a gente já tem... Agora a gente tem que ver como aplicar o material, beleza? Isso é tranquilo, em tese. Aí a gente vai clicar aqui. Clicou no material, apertou Ctrl para aplicar em todos os pontos selecionados. Aí a gente só teve um problema, que tá vendo que a garrafa ela tá dividida em duas partes, né? Porque o SketchUp reconhece essa espessura como dois objetos diferentes, tá vendo? Quando eu clico 3 vezes no de fora, ele está selecionando só a parte de fora. Quando eu clico 3 vezes na parte de dentro, ele seleciona só a parte de dentro. Então, a própria aplicação do material não está detectando que são um objeto só. Aí a solução para isso seria a gente utilizar essa ferramenta de seleção e agrupar, criar um grupo, né? Porque aí criando um grupo, ele vai reconhecer isso tudo como um objeto só, viu? Quando eu cliquei Ctrl, apliquei, ó, aplicou em tudo. Aí eu só tenho que fechar essa face que eu deixei aberta aqui, certo? Pronto. Só voltando aqui, porque eu vi que, revendo o vídeo, eu não tinha fechado aqui, né? Eu mostrei fazendo, mas não fechou porque eu não estava dentro do grupo. Então, isso é importante. Quando você está trabalhando num grupo, você tem que entrar dentro do grupo, ou seja, você dá 2 cliques. E aí, a gente procura aqui a aresta que precisa ser fechada. Aí, eu clico aqui de uma ponta a outra. Pronto, agora está fechado. Eu clico 2 cliques aqui para fora, saio do grupo. Aí vocês podem ver que a garrafa está aí direitinho com a espessura. A última coisa que foi vista na última aula que eu preciso de mostrar também é a questão das cenas, de criação de cenas e do armazém 3D. Primeiro eu vou mostrar o armazém 3D, porque é basicamente um repositório de modelos 3D que a gente consegue pegar, uma biblioteca. E a gente consegue pegar vários modelos gratuitos de lá. Aí, a partir do modelo que eu pegar lá, eu vou mostrar como criar uma cena com esses modelos, por exemplo. Que a cena nada mais é do que seria próximo de uma fotografia, né, que a gente vai tirar. Então, eu vou aqui no armazém 3D, clico no ícone dele aqui na direita, e aí ele me pergunta o que é que eu quero procurar. Logo aqui, quando eu entro, ele também destaca alguns modelos que são feitos pelo próprio SketchUp. Você consegue ver a autoria desses modelos também, porque são várias pessoas que podem contribuir. Então, sei lá, se eu quiser pegar uma prateleira, eu posso pesquisar aqui. Aí aqui a gente tem uma prateleira. Aí uma coisa importante, sempre quando pegar esses modelos, é de ver o tamanho deles, porque às vezes alguns modelos, como eu expliquei lá na questão da modelagem da garrafa, às vezes você vai querer um modelo com uma alta resolução para fazer uma visualização de um produto, algo que vai ficar mais focado, se ele vai aparecer grande na tela. Todas essas coisas são muito importantes. Mas caso seja só mais um elemento complementar da cena, a gente vai gostar mais de um modelo otimizado. Por exemplo, essa prateleira aqui, que é muito simples, né? Ela só tem 120 KB, mas é basicamente um retângulo aqui. Eu não sei se ela tem algum material aplicado para justificar esse tamanho. Aqui a gente tem uma outra prateleira de 2.1 megas, ela é um pouquinho maior, né? Ela deve ser mais bem detalhada. Aqui a gente tem essa outra, e que já é bem mais pesada, por exemplo, ela tem 29 megas e 53 mil polígonos. A contagem de polígonos também ajuda muito a decidir na otimização do modelo, e isso pode impactar em como a cena vai rodar, né? Para facilitar a nossa vida, eu só mostrar a função das cenas, né? Eu não vou pegar esse modelo pesado, porque ele tem 29 megas, 50 mil polígonos, ele provavelmente vai deixar a cena lenta. Então, eu vou aqui na página inicial, vou tentar
pesquisar por alguma coisa tipo expresso, para pegar alguma cafeteira aqui. E às vezes uma dica também é pesquisar por modelos em inglês ou às vezes por nome de marcas, porque podem sair coisas mais, modelos mais otimizados. Aí esse aqui me parece um bom modelo. Eu vou pegar ele aqui. Pronto, coloquei o modelo na cena. Basicamente, você clica em baixar e clica aqui e ele está colocado na cena. Agora você pode inclusive alterar os materiais aqui, clicando dentro do grupo, né? Aí, se a gente clica aqui e selecionar algum material, a gente pode mudar. Deixa eu ver aqui, ó, metal, por exemplo. Aí a gente pode vir aqui e trocar os materiais dessa cafeteiras. O único problema é que você tem que ficar entrando nos grupos para trocar. Aí, ó. Mas aí tá aplicado o material no modelo que a gente pegou do armazém 3D. Vamos criar uma cena a partir desse modelo, então, né? Aí aqui na aba da direita a gente tem a aba de cenas e aqui a gente tem as exibições padrão, que podem ser muito úteis para modelar também. A gente consegue ver uma vista fotográfica de frente, trás, direita, trás, esquerda, todos os lados. Então, isso pode ser muito útil, mas isso por si só não gera as cenas, né? É importante falar isso. E que para gerar as cenas a gente precisa de apertar nesse maisinho aqui. Então, a gente posiciona a câmera do jeito que a gente quer, apertou o mais aqui, ele gerou uma cena, tá vendo? Aí, se eu quiser gerar aqui atrás, tipo, por exemplo, coloco o mais aqui. A ideia é essa, você posicionar a câmera e gerar a cena. Aí você pode manipular o campo de visão, que é interessante, né? Como se fosse trocando as lentes da câmera, né? Aqui a gente tem a projeção paralela, que tira os pontos de fuga da perspectiva. Aí tem menos distorção, né? Se você quiser gerar, por exemplo, as vistas frontais, direita, traseira, esquerda, é bem interessante usar a projeção paralela. Porque se você usar a perspectiva, você vai ver que mesmo sendo na vista da esquerda aqui, ó, vai ter a distorção. Então, dependendo de onde sua câmera estiver posicionada, isso vai afetar o desenho. Na projeção paralela, não. Independentemente de onde sua câmera estiver, ela vai funcionar. E aí, a última coisa que faltou explicar é esse símbolo de play aqui. A gente reproduz a cena, então, basicamente, ele faz uma transição dos posicionamentos entre as cenas. Ele faz basicamente uma interpolação entre as posições das cenas que a gente fez. Então, eu vou dar um play aqui de novo. Ó. Aí você vai ver que ele vai estar praticamente girando, só que ele coloca um pause entre essas transições, né? E aí, se a gente quiser aumentar esse tempo de transição ou tirar o tempo de espera, né? No caso, que seria ao fim de cada transição, ele dá um pause, né? Então, aqui você pode vir aqui numa engrenagem e colocar 0. Aí, aqui eu coloquei 0, dei play, aí vocês vão ver que não vai ter esse tempo de transição. Ele vai ficar rodando assim que terminar. Aí, eu vou tirar aqui, senão eu vou deixar vocês tontos. E é isso.